Bom dia. Bom dia. A nossa eletiva é sobre o empreendedorismo. E eu e a professora Beth, a professora Francisca, somos as responsáveis. E nós vamos apresentar para vocês como ser dono do seu próprio negócio. Pode passar, Fran. Para você ser dono do seu... Quando você quer ser dono do seu próximo negócio, você vai ser um empreendedor, não é verdade? E para você ser um empreendedor, você precisa, sabe, ter um bom planejamento, pensar em todas as possibilidades para que a sua empresa ela seja uma empresa de sucesso. E tem umas coisas muito importantes, né, que vocês precisam, são fundamentais, aliás, para que vocês sejam um bom empreendedor e que a empresa de vocês ela seja de muito sucesso, né? Você precisa pensar, a primeira coisa que você precisa pensar é no ramo de atividade que você quer atuar. O ramo de atividade é o segmento dentro do qual a empresa vai atuar. Então, esse ramo é dividido em 3 categorias: indústria, comércio e serviços, né? Se você pensou em abrir a sua empresa, e qual o ramo que você quer seguir? Você quer seguir o ramo da indústria? Se você quiser seguir o ramo da indústria, vai ser fabricação, né? Fabricação dos produtos. Se você for seguir o ramo do comércio, né, vai ser a venda dos produtos. Se for serviço, né, você vai prestar serviço. A professora Francisca ela vai dar um exemplo de prestação de serviço. Pode falar, Fran. Tá sem som, Fran. Pronto. Em prestação de serviço, eu posso dar como exemplo o serviço de um restaurante, né? Você chega no restaurante, você senta e você é servido, certo? Então, esse servido é um serviço, tá? Então, um restaurante prestando um serviço, tá bom? Por exemplo, viagem. Quando eu vou viajar, é uma prestação de serviço, tá? Então, qual a diferença de um produto para um serviço? O produto ele não é palpável, tá? É alguém que me oferece, ele cobra por essa oferta, mas eu não pego, eu não consigo pegar na sensação da minha viagem, eu consigo pegar sei lá, no voucher da viagem, eu consigo. Agora, pegar na viagem em si, aquela sensação, o motivo que me faz viajar, eu não consigo pegar. Então, por isso, essa é a diferença entre produto e serviço. Tá? Então, tem uma diferença até que grande, tá? Não que um produto, ele possa te prestar um serviço, ele pode, tá? Mas sempre pensa que prestação de serviço é algo que estão me cobrando, tá? Então, enquanto cliente, a empresa está me cobrando, tá? Por exemplo, no restaurante, eu dei o exemplo do restaurante, você senta lá na mesa e eles vão te servir. Tanto é que a maioria dos restaurantes, o que eles cobram a taxa de mesa, né? Aquela taxa que é para você se servir lá, os 10%. Porque isso aí é os 10% da prestação de serviço, tá? Então, sempre leva em consideração. O serviço, ele não é palpável, tá? O produto, ele é. Então, essa é a diferença entre produto e serviço. Ok. Bom? Pode passar, Fran.
ramo de atividade já foi, né? Já foi. Bom, para você ser um empreendedor, como eu já havia falado, você precisa pensar em uma série de coisas no ramo da atividade, que já falamos, né? E o público-alvo, né? Você vai vender ou produzir alguma coisa, você vai produzir para alguém, não é? Tem um público que você quer atingir, você fabrica aquele produto e você quer vender para né, para alguém. Então você precisa pensar também nesse público-alvo. Para quem que você quer destinar esse produto? Para quem você quer vender esse produto, né? E você precisa também pensar no local, na localização. Você vai abrir uma empresa e você vai pensar, né, no local de onde você vai situar a sua empresa. E como que você faz isso? Você vai observar, você vai pesquisar, né, onde circula o público que você quer atingir. Então, para a sua empresa dar certo, você precisa pensar em tudo isso. Para a sua empresa crescer, ter sucesso, você precisa pensar em tudo isso, né? Aí, ó, tem o público-alvo, é um grupo de consumidores. Quem que vai consumir? Né? Você tem que pensar nas características né, dos consumidores, né? É um grupo de consumidores com características em comum que a empresa identifica no mercado e para quem direciona suas estratégias e campanha. As informações mais usadas para definir o público-alvo de uma empresa são idade, sexo, formação educacional, poder aquisitivo, classe social, localização, hábitos de consumo. Então, você precisa pensar em tudo isso, né, para a sua empresa ela ser bem sucedida. Pode passar, Fran. Então, assim, ó, se você quer ser um empreendedor de sucesso, você precisa de planejamento. Planejamento demanda tempo, demanda pesquisa, demanda, sabe, uma atenção super especial, né? Afinal, é o seu projeto de vida, né? Você, empreendedor, é o seu projeto de vida. E você não quer deixar a sua empresa, sabe, largada, né? Então, você precisa ser um protagonista, né? Um protagonista bem assíduo, né? Para poder a sua empresa e o seu projeto de vida crescer, prosperar e ser de muito sucesso, né? E o seu planejamento, ele precisa vir lá do ramo que você escolheu até a fachada da sua empresa. Tudo bem? A professora Francisca vai prosseguir a partir daí. Deixa eu só ligar meu áudio. Tá bom, tá ligado. Tá ligado meu áudio? Ah, tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo, gente? Sim. Sim. Ah, legal. Então, assim, referente ao que o grupo anterior, né, os professores anteriores falaram sobre a questão da fábrica dos sonhos, né? Eu acho que sonhar, a gente acaba sonhando. Só que se a gente não colocar no papel, Verdade. Fica apenas um sonho. E um sonho, para eu transformar em realidade, eu tenho que ter parceiros, né? Eu tenho que ter parcerias. E eu tenho que ficar muito esperto, claro, com essa questão das parcerias, enfim, quem vai ser meus parceiros, mas quando eu sonho sozinha, ele vai ser um sonho. Ele vai ser um sonho hoje, ele vai ser um sonho amanhã, depois de amanhã vai ser sempre um sonho. Então, agora, quando você tem pessoas, por exemplo, vocês têm no momento quem? Vocês têm nós, professores, para ajudar vocês. Então, nesse momento, vocês começam a transformar isso em realidade, tá? Começam a verificar que, hoje em dia, a gente tem uma coisinha chamada interdisciplinaridade. Não adianta eu ser bom só em matemática, tá? Eu tenho que saber lidar com pessoas, eu tenho que ter um bom relacionamento, eu tenho que ter uma noção ali de fatores históricos, tá?
Então, quando a gente fala em empreendedor, um empreendedor é uma pessoa que engloba, né? É um indivíduo que tem que englobar muitas coisas, tá? Muitos conhecimentos, e conhecimentos diversos. Por quê? Ele tem que ter noção de história, ele tem que ter noção da questão geográfica. Por quê? Por que a geografia vai ser importante para o empreendedor? Porque a questão geográfica diz se o meu produto ou serviço vai ser útil ou não. Você é uma fábrica de sorvetes, né? Um exemplo, você lá uma fábrica de sorvete e lá, sei lá, no Alasca, né? Vou lá produzir sorvete no Alasca. Pô, geografia, é muito frio lá, eu sei que não vai, talvez não seja um sucesso, né? Pode até ser que tem pessoas que gostem de tomar sorvete no frio, eu sou uma dessas pessoas, mas um pouquinho assim já é, entendeu? Não vou conseguir consumir muito sorvete no frio, por mais que você goste de sorvete. Então, assim, é muito importante essa coisa de saber que eu tenho que sonhar, mas eu tenho que ter pessoas que apoiem esses meus sonhos e ter vínculo com essas pessoas, tá? No caso de vocês, no momento, somos nós, né? E para ser empreendedor, vocês têm que sim ter sempre em mente que tem que ter um conhecimento diversificado, conhecimento de mercado, marketing, publicidade, design. O microempreendedor, ele não vai começar com uma grande empresa, gente, ele vai começar com uma empresa pequena, então ele vai fazer de tudo, ele vai fazer de tudo, ele vai ter que fazer a pesquisa do público-alvo deles, ele vai ter que definir lá o ramo de atividade deles, em muitos momentos ele vai ter que recolher os tributos, né? Ele vai ter que preencher uma guia, né? Pela internet, para fazer recolhimento de tributos, porque ele não vai ter condições de pagar um escritório de contabilidade para fazer isso. Em outros momentos, ele precisa fazer uma planta 3D da empresa dele, ele vai ter que entrar na internet, no YouTube, pesquisar como que ele vai fazer essa planta, né? Como que ele vai fazer essa pesquisa, fazer esse orçamento de quanto ele precisa investir. Então, tudo é ele, né? Ele, claro, e os parceiros dele, né? As pessoas com as quais ele conta ali na sociedade, caso ele tenha. Então, por exemplo, o logotipo, né? Que a gente vai falar, é a representação visual de uma marca. Aqui a gente tem a McDonald's. Então, essa marca aqui, ó, eu não preciso estar escrito McDonald's para eu saber que é o McDonald's. Mesma coisa aqui, ó, o símbolo da Nike. Não precisa estar escrito Nike para eu saber que é um símbolo da Nike que está representando a empresa. Então, o logotipo nada mais é que uma parte publicitária e de marketing que faz uma representação visual, uma representação gráfica, né, visual daquele produto, tá? Daquele serviço, daquela marca, na verdade, né, da marca. E que os consumidores, eles conseguem identificar quem são, aonde tem esse produto, tá? Quando eu olho a marca, quando eu olho o logotipo, tá bom? O logotipo também, ele é usado na parte comercial e administrativa, no canto superior direito, ou às vezes até no canto superior esquerdo, para deixar o papel timbrado, tá? Tem isso também. Acho que todos vocês já viram algum papel timbrado de empresa. Aqui na escola mesmo, quando vocês pegam alguma correspondência, tem sempre alguma coisa aqui em cima, às vezes aqui embaixo no rodapé, né? Aqui embaixo está escrito o endereço, enfim. Então, sempre tem que ter isso. Então, é o papel timbrado, enfim, com todas as informações da empresa. Tá? No caso de uma grande empresa, geralmente é o quê? Esse M do McDonald's, aqui, ó, só o Mzinho aqui. Tá? Porque já representa, já se sabe quem é a empresa. Isso para nota fiscal, tá? Se vocês já tiverem tido acesso a notas, por exemplo, se compra alguma coisa nas Casas Bahias, vem lá o logotipo das Casas Bahias, lá em cima, né, o papelzinho timbrado na nota fiscal, tá? Aí vem o CNPJ das Casas Bahias, todas as informações. Bom, aí
a gente já começou a fazer um trabalho já, né, com os alunos, e assim, eu gostei bastante, me senti assim bem motivada, eu acho que vai sair muita coisa boa mesmo, porque nós tivemos poucas aulas, em poucas aulas já tivemos um trabalho legal, assim, tá? Então teve, né, já criaram, alguns alunos já criaram o logotipo, já definiram o ramo de atividade da empresa e o público-alvo. A Yasmin, do 8º B, ela definiu já o logotipo dela, lembrando que pode ser mudado, tá? É Bad Fashion. O ramo de atividade é serviços direcionado à criação de um site de moda, alguma coisa relacionada à moda, blog, tá? Uma parte visual para a internet, esse é o ramo de atividade que ela quer. E o público-alvo são as mulheres jovens e adultas, tá? Que sejam mais vaidosas, que queiram se vestir bem. Aí nós temos também o trabalho da 8º B. Ela fez também o logotipo dela, o logotipo dela é AJ, Adolescentes Juntos. O ramo de atividade dela é restaurantes, né? Ela colocou serviços, restaurantes, fast food, direcionado para adolescentes, tá? E o público-alvo é adolescentes que querem se divertir, tá? Para se divertirem nesse espaço que ela quer criar. Também nós temos a aluna Nicole, do 6º C, que ela fez, né? Ela não teve como fazer por aplicativo, né? O logotipo, igual os anteriores, olha, que fizeram por aplicativo, enfim. Aí, como que ela fez? Que eu achei bem interessante a criatividade dela. Ela fez um controle remoto de um joguinho, uma lâmpada, como se fosse uma ideia. Então, ela desenhou no caderno, pintou. E percebam que ficou uma coisa bem feita, né? Ficou muito bem feito, assim, eu adorei. Por quê? Porque o logotipo é o que identifica a sua marca, né? Então, isso aqui é bem original. Então, você percebe que tem o mais do controle, porque os controles remotos têm para cima, para baixo, para o lado, para o outro. A ideia da luz, que é algo positivo, né? De ideias, né? Da luz que dá ideias. Então, também ela colocou aqui um positivo, né, que é o do controle, que é para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Então, foi assim, bem criativo, mesmo que essa ideia ela não seja totalmente dela, já deve existir, mas foi algo que ela precisou fazer uma pesquisa para chegar até aqui, entendeu? Então, gostei muito, achei muito interessante, de todos, né, dos alunos que fizeram, e também da Nicole, que mesmo com poucos recursos, conseguiu fazer uma coisa legal, né? Que eu consigo ver valor, muito valor nisso, né? Então, o ramo de atividade, ela quer um Generate Plus Game. Então, ela quer alguma coisa relacionada com games, né? Ou seja, com lazer, com entretenimento de jovens, né? O público-alvo dela são jovens. Apesar que a gente sabe que em game hoje tem muitas pessoas que não... com mais idade que curtem, né? Então, não é específico para jovens. Você direciona para o jovem, porém, muitas vezes você consegue atingir outros, né? Você consegue atingir uma gama um pouco maior. Bom, a gente também tem o da Eduarda, que também é muito bacana, né? Que tem aqui uma questão, um símbolo meio que de família, com um coração que cerca tudo. É Duda Família Confecções, tá? Bem bacana também o logotipo. Bom, definir um pouquinho o empreendedor, né? O empreendedorismo. O empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de idealizar, né? Idealizar, coordenar e realizar projetos e serviços e negócios. Nem sempre a pessoa vai abrir uma empresa. Às vezes ele vai trabalhar dentro de algo que já existe, mas ele vai trabalhar o quê? No melhoramento daquilo. Tá? O empreendedor nem sempre ele vai ser o dono de uma empresa, mas ele vai ser alguém que faz a diferença. Por quê? Porque ele vai implantar novos negócios, ele vai implantar novas mudanças, ele vai verificar dentro de uma gama de possibilidades o que é melhor ali. E, gente, como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso em cima o quê? De conhecimento, de pesquisas de mercado.
Então, é muito importante você conhecer o mercado de atuação, onde que você está, você conhecer seu público-alvo, tá? Constituição da empresa. O que o empreendedor deve fazer antes da constituição legal e física? Bom, antes da constituição legal, a constituição legal é aquela que você vai lá na junta comercial e você registra a empresa, junto da Receita Federal também, que você tem lá o seu CNPJ, que nós, pessoas físicas, né, eu, pessoa física, eu tenho o quê? Um CPF. A pessoa jurídica, que é uma empresa, ela tem um CNPJ. Então, antes dessa constituição legal, antes de eu ter um contrato dizendo quem são lá os meus sócios, se eu vou ter sócio, quanto que é o meu capital social. Então, antes de fazer tudo isso, o que eu tenho que fazer? Aquilo anterior que a gente estava comentando. Tem que fazer o quê? O ramo de atividade, o público-alvo, pesquisar o mercado, tá? Saber quais instrumentos, né, que eu tenho que aplicar em determinada região para saber o que aquelas pessoas elas necessitam, né? E para o quê? Aumentar a efetividade na hora de tomada de decisões, tá? E como isso, gente? Por exemplo, a empresa ela já existe. Eu não estou montando uma empresa. A empresa ela já existe, mas eu quero expandir, criar novos produtos. Então eu tenho que fazer o quê? Em cima desses clientes que eu já tenho, fazer uma pesquisa para verificar ali a necessidade deles, para onde que eles querem ir, de que forma eu posso atender aquele problema, né? Por quê? Problema, nem sempre ele vai ser um problema para um empreendedor, tá? Independentemente se ele é dono de empresa ou não. Um problema, muitas vezes, gera oportunidades, tá? Oportunidades de quê? Oportunidades de negócio, de novos trabalhos, de novas coisas. Então, quando eu identifico um problema, eu tenho que o quê? Identificar também soluções, até porque identificar problema é fácil, não é difícil. Mas, em cima desse problema, identificar oportunidades, novas resoluções, isso sim é o que é o mais complicado, que entra na questão também que o pessoal, os professores da Fábrica dos Sonhos estavam falando, a questão da criatividade, né? A criatividade, ela não é nada sem conhecimento. Então, você tem que conhecer para, em cima daquilo, você conseguir criar, né? Que criatividade vem de criação. Então, eu tenho que criar. E as coisas eu não crio do nada, né? Um papel, ele antes de ser um papel, ele foi outra coisa, né? Ele não chegou aqui, ele não vejo lugar nenhum, é um papel. Não, tudo em algum momento, já diz, né, lá na física, né? Na natureza nada se cria, né? Tudo se transforma. Lavoisier que falava. Então, as coisas elas são transformadas, enfim. Então, para isso tem que ter conhecimento para conseguir criar. E no caso de uma pessoa com iniciativa, proativa, ela tem que ter até muito mais para conseguir, de fato, concluir aquilo que ela pensa, né? Porque, na verdade, para eu concluir qualquer coisa, eu tenho que ter o quê, gente? Eu tenho que ter ferramentas para essa conclusão. E essas ferramentas é o quê? O meu conhecimento e o conhecimento de pessoas que estão aliadas, que estão comigo ali no dia a dia, né? Na tomada de decisões. Então, a pesquisa de mercado, eu falo para vocês que é uma das coisas mais importantes. Na verdade, até pesquisa de mercado, quando vocês forem pensar em que profissão vocês querem seguir, entra também a questão de pensar numa profissão, né? Em pesquisar daqui a 20 anos, quais profissões vão deixar de existir? Com certeza, vão ter profissões que vão deixar de existir. Então, pesquisar, gente, tem que ser um hábito de todo mundo, não importa. Tá? A questão da pesquisa é muito importante. Tem que ser um hábito, tem que ser corriqueiro. Tá? Então, pesquisa de mercado, eu tenho que pesquisar. Poxa, eu quero fazer uma faculdade. Vocês querem fazer uma faculdade daqui a 6, 7 anos, né? Vocês querem fazer a faculdade. Vocês têm que pensar em uma profissão que ela tenha visibilidade, que ela não tenha caído no obsoleto,
daqui a esse período, porque senão vocês vão fazer um curso, por exemplo, datilografia, que foi o exemplo que a professora Sueli falou. Caiu, entendeu? E na época, antes de parar de existir a datilografia, ficou o quê? Anos e anos, muitas pessoas percebendo que estava chegando os computadores e que a datilografia, né, que é a máquina de escrever, ia cair no esquecimento, ia cair no obsoleto, né, no antigo. Então, isso, mas é claro que a pessoa ela tinha que estar antenada, tinha que estar sempre olhando como que está o mercado de trabalho, enfim. Então, essa questão da pesquisa é muito importante. Além, é claro, de vocês fazerem lá um teste, porque às vezes, para verificar o que vocês têm facilidade, porque tem muito disso, né? A gente tem facilidade para uma determinada coisa, e a gente tem amor e gosto por uma determinada coisa também. Então, quando isso acontece, a gente tem que ir para essa determinada coisa, mas a gente precisa o quê? De um foco, às vezes, direcionado. Por exemplo, eu gosto... Por exemplo, quem estava lá na máquina de escrever, na datilografia, se ele tivesse percebido que isso ia cair no obsoleto, o que ele ia fazer? Começou a chegar ao computador, ele já ia lá fazer um curso de informática, porque ele gosta da parte administrativa, ele gostava de trabalhar em escritório. Então, é o quê? É se antecipar, né? A antecipação às mudanças, né? Porque as mudanças, olha outra frase que a prof vai falar, as mudanças elas ocorrem, a gente querendo ou não. A gente pode não querer, mas elas ocorrem. Então é melhor a gente querer, não é? Então vamos querer as mudanças e se antecipar a elas para a gente ficar sempre atualizados. Bom, aí tem aqui o mapa do empreendedor. Bom, o mapa do empreendedor é sobre praticamente tudo que eu já falei até agora. O empreendedor, ele vai ter uma ideia, né? Uma ideia, ter ideia, uma iluminação. Em cima disso, ele vai fazer o quê, gente? Uma pesquisa. Ele vai pesquisar, planejar, identificar oportunidades e vai fazer o seu plano de negócio ou modelo de negócio. Tá? O planejamento também, né? Depois que eu faço esse planejamento, eu venho o quê aqui, ó? Para execução. Então, eu vou executar. Construção, né? Construir e pôr em prática tudo aquilo que eu planejei. Uma coisa que é importante a gente falar sobre planejamento é que o planejamento, ele não é engessado. Ele não é algo que eu fale assim, olha, eu planejei isso aqui vai ter que dar certo. Não, eu planejei trabalhar no escritório de datilografia com a máquina de escrever. Esse foi o meu plano. Mas eu percebi que não vai dar certo, porque está mudando, está chegando no computador. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me atualizar, fazer um curso de informática, ir atrás de novas idades, enfim, para continuar fazendo aquilo que eu gosto, que é trabalhar no administrativo, em escritório, não sei, tá? Então, a questão do planejamento é algo que muitas pessoas pensam, né? Principalmente vocês, acham assim, eu demorei um tempão fazendo esse meu plano, agora eu vou mudá-lo? Sim, tem que mudar. Se você perceber que tem algo que não tá encaixando direito, que as peças não estão se encaixando, você deve mudar, você tem a obrigação de fazer essa mudança, tá? E não pode ter medo de mudanças. Bom, aí entra também, que é a próxima parte que eu vou pedir para os meus alunos, né? Porque as turmas de eletiva já estão formadas, talvez um ou outro aluno, né, não tenha ainda, mas aí vão se encaixando, né? Mas, assim, os alunos que estão já na minha turma, a próxima parte que eu vou pedir é isso aqui, ó, fazer a missão da empresa deles, né? Essa missão geralmente fica no site da empresa. Então, a missão, a gente pode definir a missão como a razão de ser de uma empresa. É o ser dela, tá? Então, qual é a razão de ser da empresa? Eu peguei aqui um exemplo do McDonald's. A razão de ser do McDonald's é o quê? Servir alimentos de qualidade com rapidez e simpatia num ambiente limpo e saudável, tá? Então, vamos parar por aqui. Vou passar um videozinho, só um pedaço, por quê? Mostrando a parte
da planta 3D, porque uma planta 3D, ou mesmo uma planta, ela faz parte do planejamento, tá? Porque eu planejo tudo, mas o meu planejamento físico, da distribuição da empresa, como vai ser, e depois, é claro, que essa distribuição eu tenho que ter essa noção para verificar o meu orçamento, quanto que eu vou gastar, né? Quanto que eu vou ter que investir nisso. Então, uma planta, ela me dá muito mais subsídio, me dá muito mais elementos para verificar se tá ou não dentro do valor, né? Daquilo que eu posso investir naquele momento, tá? Naquele projeto. Então, eu vou mostrar aqui uma planta, um modelo, tá? Eu vou fazer também com os alunos da eletiva de criação de empresa. Então, eles vão fazer da empresa deles. É claro que não vai ficar tão bem feito assim, né? Porque isso aqui foi feito por um arquiteto, tá? Mas a gente tem sites que a gente consegue fazer plantas que ficam bem legais, tá? Então, vou ligar aqui para vocês darem uma olhada. Ah, não. Eu acho que vou ter que compartilhar de novo. Gente, só um pouquinho. Eu sei que está acabando o nosso tempo, mas é só 2 minutinhos. Só para eu mostrar a planta de uma empresa. Porque senão vocês vão pensar que planta, está falando de planta mesmo, né? Não é. Então, gente, é isso. Tá? Alguma pergunta? A Guilherme falou que ia fazer o projeto. Legal. Quer ser arquiteto. Esse modelo. Legal. Tem alguns sites que ajudam bastante na construção, tá? Desses projetos. Tá? Não fica assim, porque aí foi feito por um arquiteto e tal, mas fica bem parecido. Você vai ter a distribuição. Se você quiser uma geladeira, você consegue puxar uma geladeira para dentro do projeto. Tem um site que fica bem bacana. Tá? Alguma pergunta, alguma coisa? Se ninguém tiver pergunta, a gente encerra por aqui. Aí, 3 horas da tarde, tem mais uma live.
Quer saber qual site? Qual é o site que usa? Me manda uma mensagem que eu te falo, que eu te passo o link do site. Olha eles descobrindo sonhos. Oi? Olha eles descobrindo sonhos, ó, o Guilherme Antônio. O Sony? Descobrindo o sonho, né? Ele falou que quer fazer esse projeto. Já quer ser Esse arquiteto. arquiteto, olha aí. Mas se você for empreendedor, talvez você tenha que fazer uma planta 3D, você viu? Deixa eu já ver aqui, eu não me recordo. Eu sou horrível para nomes. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Me passa a mensagem que eu falo para vocês qual é o programa. Tá? Então, gente, vocês viram, né, como a professora Francisca falou, que você precisa ter bastante conhecimento, né? Não é só você pensar em fazer, você precisa ter conhecimento amplo sobre um pouco de cada coisa, né? Até como fala, de marketing, você tem que ser bem, né? Tem que saber bem. Aí você me pergunta, para eu ser empreendedor, eu tenho que fazer faculdade de tudo isso? Não, gente, é pesquisa, né? Pesquisa, tá? Tem que pesquisar bastante. Como já disse, você quer ser dono do seu próprio negócio, então você precisa gerir o seu negócio, né? Se você quiser, por exemplo, a máquina, sei lá, sorvete, que era a coisa que eu estava falando, né? Sobre sorvete. Gente, vocês têm que conhecer tudo sobre paladar, sobre os sabores e tudo mais, né? Saber que tem época do ano que tem a sazonalidade, né? Que tem épocas do ano que você vai vender mais, tem épocas do ano que você vai vender menos. Então, nesse período, você vai produzir o quê, né? Nessa fábrica de sorvete aí, nesse negócio aí que você está fazendo. Porque você não precisa só sorvete, né? Pode ter algo mais, um chocolate, né? Com certeza. Então, é isso, tá? Então, por isso que é importante ter o conhecimento. O conhecimento é o conhecimento de mercado, do seu público. E esse conhecimento são as relações humanas. Ah, professora, mas precisa saber matemática, que é uma das coisas que me perguntam bastante. Imprescindível. Claro. Imprescindível. Você vai fazer cálculo de folha de pagamento, às vezes, do funcionário, hora extra, né? Se você for ali o dono da própria empresa, enfim. Então, contabilidade, você vai ter que fazer as entradas e saídas de valores, né? Os débitos e os créditos, fazer o balanço patrimonial, uma série de coisas. Eu vou colocar aqui, já para vocês olharem, o nome do site é Flor... Colocando no chat, tá? Vocês já podem anotar, quem tiver o interesse. Floor Planner, aí. Foi. Floor Planner. É um dos melhores, que eu acho, tá? Gratuito, porque também tem uns que são pagos, né? Então, claro que os que são pagos têm mais ferramentas de trabalho, né? Para você construir melhor a planta, tá? Gente, mas é isso. Alguma pergunta, mais alguma coisa? Obrigada, Cida. Gente, então vamos almoçar, né? Vamos almoçar, porque... Tem algumas ETECs que elas têm esse curso, Fran e Beth. Oi? Tem algumas ETECs que tem esse curso nas ETECs. Aham. Eu estou falando com o microfone fechado e achando que alguém está ouvindo alguma coisa, né? Me deu até vontade de abrir uma empresa depois dessa. Depois que você viu a empresa 3D? Oi? Depois que você viu a planta lá 3D? Sim, depois de toda a apresentação, não só da planta. Ah, tá. Ai, gente, eu tenho vontade de fazer essas coisas, acho tão legal. Eu também acho. Só Eu tenho uma filha que tem essa aptidão. Só para você ter, às vezes, acesso para ter todas as ferramentas, você vai ter que pagar um valor. Aí já não dá para mim. Deixa eu falar uma coisa aqui, que é da minha área. Não vem criticar não, hein, amigo? Então, eu ia sugerir, né? Eu ia falar uma dica, né? Mas se você quiser, eu posso deixar para depois. Pode falar, amigo. Que é importante. Fala, amigo. Pode falar. Posso mesmo?
Eu ia falar sobre vontade. eu ia falar sobre a criação de logotipos. Existe um nicho só para isso. Então, as pessoas contratam pessoas para fazer logotipos. Então, de repente, se você se especializar na criação de logotipos, em média, o cara, para criar um logotipo, cobra R$ 200 a R$ 300 para criar o logotipo. É isso que eu queria dizer. Mesmo, só que como a gente está falando de criação de empresa e que eu sei que ninguém vai começar lá em cima, o que a gente tem que fazer? Então, eles têm que saber criar o próprio deles por enquanto, né? Fazer o que eu falo para eles é pesquisar, né? Entrar na internet e ver todas as possibilidades que existem, existem muitas possibilidades, e em cima disso criar o deles, né? Mas claro que, por exemplo, a questão da planta é um arquiteto, é uma profissão, entendeu? Que a pessoa cobra ali altíssimo para fazer isso, né? Um valor alto para fazer. Mas então, aí eles conseguem fazer, né, para ter menos gastos, né? Enfim, é isso. É que de repente ele abre uma empresa, né? Ele abre uma empresa que vai cuidar realmente da criação da imagem das empresas. Aí de repente ele é aquele que nem tem aquela ligação da minha eretiva da criação de memes, que de repente ele pode fazer a divulgação de marketing das empresas, entendeu? Começa daí, né? Verdade. Tudo interligado. Fran, eu não sei o nome, mas assim, tem alguns tipos de empresa que as pessoas ficam em num local só, cada um aluga um espaço num lugar só, né? E aí a pessoa não tem gasto com essas Cowork que chama. Você aluga um espaço para você montar a sua empresa. Cowork que chama. Contrata os profissionais, né? Não, você trabalha naquele espaço, só que você não vai alugar todo o espaço para você aluga só um espacinho pequeno ali, naquele local. E às vezes as pessoas usam os mesmos equipamentos, mas cada um tem a sua empresa dentro do espaço, sabe? Qual work que chama, Mabel? Um indica o outro, né? Eu não estou entendendo. Ai, desculpa. Desculpa, eu não entendi o que o Alisson falou. Ele falou. Cowork, nome. Esses espaços são cowork que chama. Cowork, né? Mas depende do ramo que você quer seguir. Isso, né? Se você for montar um restaurante, já não vai dar para você aí. Não. Esse tipo de mercado que a professora Mabel falou fica em shoppings, né? Normalmente. Também em shopping. Mas também tem, às vezes, espaços que você aluga no centro da cidade, ou algumas regiões, que também você consegue usar um espaço pequeno, mínimo, para você montar sua empresa. Às vezes a empresa tem um nome gigantesco, mas ela está num espaço pequenininho ali. Entendeu? Ou até mesmo as empresas que acho que você vai falar depois, né, Fran? Que trabalham com online. Você pode estar vendendo coisas online, propagandas online. Quer dizer, você tem um espaço pequenininho para você ficar, para trabalhar, mas você consegue levar isso para o Brasil inteiro, até para fora do país. O Mercado Livre é um exemplo. Pois é. E aí tem, né? Hoje, principalmente, pegou bastante. Muita gente está comprando online, né, por várias razões. Sim. Gente, já passamos muito do nosso horário, hein? Vamos encerrar, vamos. Extra, e eu também. A gente está falando de empreendedor, tem que falar da hora extra, né? Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? A nossa culminância, eu acredito que vai ser muito boa, né? Porque pelos trabalhos que estão fazendo, né? Acho que vai sair coisa legal mesmo, como a Fran falou. Então, prontinho? Boa tarde, então. Tchau, boa tarde. Tchau.